O projeto Band Eleições está chegando nesse trabalho simultâneo da Rádio Bandeirantes Campinas com a Band Mais TV e as multiplataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ouvindo nessa semana as propostas dos candidatos e candidatas à Prefeitura de Hortolândia. Nossa convidada hoje nos estúdios aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, é Aline Nunes, candidata pelo partido Democracia Cristã, a quem agradecemos pela presença e principalmente por conversar com o nosso ouvinte. Candidata, muito bom dia, prazer recebê-la aqui no Grupo Bandeirantes. Bom dia, Heitor, bom dia, ouvintes de Hortolândia. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouco da nossa proposta, um pouco da nossa história. Eu estou muito feliz e muito grata e me sentindo honrada por estar aqui nesta manhã. Nós que agradecemos a sua presença, candidata. Essa será a sua primeira disputa para um cargo público na cidade de Hortolândia, no estado de São Paulo. O que fez a senhora se colocar candidata à Prefeitura de Hortolândia e especificamente por que nessa eleição? Bom, Heitor, eu digo que eu acredito que eu fui preparada desde a minha infância. Eu sempre fui colocada diante de oportunidades de liderança. Desde criança, estive à frente de grupos. A Aline fala, a Aline vai à frente, a Aline apresenta. E assim eu fui sendo formada. Até eu decidi estudar administração, gestão. Então eu tenho aí uma carreira de 15 anos, profissionalmente, dentro de empresas, de multinacionais. E iniciei há 3 anos o meu trabalho voluntário na cidade de Hortolândia. Estou em Hortolândia já há mais de 15 anos, no bairro Nova Hortolândia. Estamos lá servindo o povo voluntariamente, principalmente o empreendedorismo. Fui eleita agora em julho presidente da Associação Comercial. E nesses 3 anos, Heitor, trabalhando à frente do grupo de mulheres empreendedoras, que é o SEMEC, quando você trabalha com mulheres, você entende que a família, ela é a base, ela é o alicerce. Esse é um princípio, um valor que eu carrego desde a minha infância. E quando eu entendi que a família, ela precisa estar estruturada e alicerçada, eu comecei a estudar mais sobre isso. Estudar mais sobre o que é que a cidade precisa, a população precisa, e comecei a trabalhar com a minha experiência em gestão e administração junto a essas microempreendedoras, microempresas. E ao trabalhar com essas mulheres, eu fui vendo a realidade das famílias e as necessidades. Também sou ali cidadã de Hortolândia, faço parte da saúde pública, não trabalhando, mas eu utilizo dessa saúde pública. Meu filho estuda em escola municipal, então a gente vai vendo as realidades, mas o ouvir é interessante, a gente ouve a população, mas quando você recebe a oportunidade do convite, que foi o que eu recebi, para estar no Partido Democracia Cristã como candidata a prefeita, eu entendi que há um propósito maior e que eu posso alcançar mais pessoas com essa voz, com essa representatividade. Para a gente apresentar também a sua equipe completa, a sua chapa, candidata, o nome indicado para vice é do professor Marcelo. Conta um pouquinho para a gente também como é que foi essa escolha. A senhora participou da escolha dele para ser o vice? Sim, o professor Marcelo Teófilo, ele é um exemplo de profissional, mas também de ser humano. Ele é um professor que ama o que faz, formado em matemática, em física. Ele tem ali uma escola de aprimoramento educacional, onde ele ajuda quem tem dificuldade com a aprendizagem. Então, entender que um vice precisava ter esse olhar também de cuidado, de acolhimento, de gestão, porque ele é um empreendedor também, eu entendi que ele precisava estar junto comigo e eu precisava dele. Então, foi uma união perfeita, educação, gestão, administração, propósito, coragem e, principalmente, servir a população, que nós já fazemos isso de forma voluntária. Nós estamos conversando com Aline Nunes, candidata a prefeita de Hortolândia pelo Partido Democracia Cristã, dentro do nosso projeto Band Eleições, que tem a produção do Henrique Alves. Candidata, a senhora tem no seu plano de governo uma proposta de implementar em Hortolândia creches 24 horas e abertas, em alguns casos, aos sábados e domingo. Como seria possível fazer isso e existe alguma cidade como modelo que a senhora possa trazer como Hortolândia? Isso já é feito em algum outro município que a senhora conheça? Nós estamos, Heitor, fazendo estudos. Como administrador e gestor, a gente trabalha com números e resultados, né? Há algumas cidades que nós conhecemos que está com esse projeto. Então, nós estamos trazendo dentro do plano de governo um projeto que nós acreditamos que, quando ele for bem elaborado
e bem estrategicamente nós vamos trazer para a cidade de Hortolândia. Então, ainda nós estamos estudando números, é uma proposta, e a proposta, para ela ser executada, falando de planejamento, né, que é a minha área, nós precisamos entender como está realmente a realidade da prefeitura ali de Hortolândia. Então, se eu for eleita, é uma proposta, é um plano de governo que nós vamos precisar entender, primeiramente, a realidade da administração pública hoje. Mas nós estamos aí olhando esse olhar, até porque, Heitor, hoje há uma fila na cidade de Hortolândia. Há famílias precisando de vagas e essa é uma realidade para uma cidade que tem crescido, avançado muito. Há orçamento, há condições, mas nós estamos fazendo o quê? Olhando para o que não está sendo feito e a população precisa das vagas. Então, se nós podemos cuidar dessas mães com as creches 24 horas, no final de semana, pelo menos uma vez no mês, onde ela possa ter ali o seu lazer, o seu descanso, nós vamos olhar. Eu sou psicanalista hoje também, Heitor. Então, cuidar da saúde emocional, mental e psicológica faz parte, sim, do nosso plano de governo. E a creche 24 horas é um plano que nós temos aí, um projeto para elaborar e desenvolver, entendendo a realidade hoje da nossa cidade, da nossa administração atual. Para a gente ampliar, então, o assunto saúde, que a senhora destacou, quais hoje são as prioridades para quem assumir a administração municipal e quais são os seus projetos para melhorar o atendimento à saúde pública na cidade de Hortolândia? A saúde hoje na cidade de Hortolândia, Heitor, ela está, assim, em alerta. Eu falo em alerta porque eu vivi essa experiência o ano passado, no Mário Covas, que é o hospital atual da cidade, onde eu precisei ser atendida por emergência com uma infecção no meu puerpério. Então, eu vivi isso na pele. Vivi na pele a falta da pediatria que foi tirada do hospital que nós temos na cidade. Hoje, Heitor, nós temos um hospital com 60 leitos para uma cidade com mais de 230 mil habitantes. Estamos vivendo uma realidade de crescimento, um crescimento muito rápido, mas voltando que a minha experiência de gestão, o planejamento não tem sido baseado em números e na necessidade das pessoas, do povo e da população. Então, hoje a saúde ela precisa ser ampliada e é urgente. Temos no plano de governo aí a construção de um hospital em tempo recorde. É possível, nós estamos estudando números, temos números e sabemos que isso é possível. Precisamos construir mais UPAs, unidades de saúde, precisamos atender a demanda. A cidade está crescendo e o povo está sofrendo, porque eles não estão sendo atendidos. É um crescimento que não está sendo saudável. Ele está sendo em números, mas não está sendo atendido em desenvolvimento para aquilo que o povo precisa, que são as necessidades básicas. Nós estamos conversando com a Aline Nunes, candidata a prefeita de Hortolândia pela Democracia Cristã. Candidata à questão de mobilidade urbana, nós destacamos também com outros candidatos, é uma das preocupações em Hortolândia. Quais são os projetos que a senhora tem, tanto para quem utiliza o carro particular, quanto principalmente para quem depende do transporte público? Claro que nós vamos pensar sempre na sustentabilidade, né, no meio ambiente. Estamos analisando esse crescimento da cidade de Hortolândia. Eu, como todos os ouvintes, os que estão aqui ouvindo, sabe que nós precisamos desafogar o trânsito, mas o trabalhador. Nós temos que olhar para essa mulher, para este homem que sai todos os dias para trabalhar e fica horas nos pontos de ônibus. Precisamos ver quais são esses contratos, quais são essas empresas que estão ali atuando hoje no transporte público. Olha, Heitor, eu vou usar uma palavra que quem já tem me ouvido durante essa pré-campanha e o início da campanha. Hortolândia precisa de uma transformação. É uma inovação na gestão. E a mobilidade urbana, nós precisamos aumentar o número de ônibus, mas precisamos entender calculamente. Precisamos entender aonde, quais são os bairros. Não é só, eu falo sempre isso, Heitor, não é só inaugurar, não é só fazer. Eu preciso avaliar como manter. Tenho pós, eu aprendi na faculdade os 4 pilares da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar. Nós estamos vendo as coisas sendo feitas, mas e o controle e a direção? Então, hoje, o transporte público é um caos. Temos, sim, mães que precisam acordar de madrugada para ir para um ponto de ônibus. E já falando aqui dessa necessidade da mobilidade urbana, por conta do número pouco que temos de ônibus lá, essas mulheres acabam ficando muito presas e atrasadas para os seus trabalhos por conta dessa falta de mobilidade. Então, nós estamos com um olhar de transformação e essa transformação tem que ser de dentro para fora. É dentro da administração. Como está hoje? Quais são essas empresas?
para nós podermos fazer a transformação que Hortolândia precisa. Candidata, segurança pública a gente sabe que é uma responsabilidade principalmente do governo do estado, mas as prefeituras têm as guardas municipais. Qual deve ser o papel da guarda municipal na sua administração para auxiliar as forças de segurança como Polícia Militar e Polícia Civil? A segurança pública, ela é imprescindível, ela precisa funcionar. Ela precisa aumentar o efetivo dessa guarda municipal. Nós vemos ali a realidade hoje da falta até de base dessa guarda municipal. Estamos sim no plano de governo para construir mais 2 bases. Temos 2 bairros lá em Hortolândia que são bairros importantes para a cidade, até em questão de números, que é o Rosolém, que é o Jardim Amanda. Precisa ter base nesses bairros para que possa cercar. Porque sabemos que a criminalidade, como que funciona? Você ouvinte que está aqui, Heitor que está aqui, como que funciona essa segurança? Se esse cidadão decidir cometer um crime, ele vai pensar o quê? Em ir em bairros, em lugares que são mais vulneráveis. Mas se ele sabe que ali tem uma viatura, que tem uma base, que ele vai ter maior dificuldade de acessar e cometer esse crime, ele não vai ir. Mas se ele estiver vendo que está tudo solto, que está tudo muito vago, não tem viatura, ele vai cometer o crime. Então, nós olhamos para a segurança pública em cerco. Precisamos estar com a segurança em todos os lugares. Guardas municipais, policiais militares, precisamos ter sim, e vamos ter, garanto isso para vocês, porque nós estamos trabalhando desde já para isso, ter um diálogo com o governo do estado, para que nós possamos ter, para Hortolândia, um olhar de efetividade, de funcionamento dessa segurança que hoje está muito vulnerável na cidade de Hortolândia. Candidata Aline Nunes, temos ainda um último minutinho para que a senhora possa fazer as considerações finais nessa entrevista com os candidatos à Prefeitura de Hortolândia. Fique à vontade. Bom, já quero aqui agradecer a oportunidade, Heitor, aos ouvintes, e quero dizer para vocês, eu sou mulher, sou negra, sou cidadã, moro na cidade de Hortolândia, e estou aqui colocando a minha voz, a minha experiência, a minha capacidade de gestão, de olhar, de humanização, porque trabalho com isso hoje e amo o que eu faço. Eu quero estar junto com vocês. Vim para ganhar, vim para conquistar sim essa eleição. Não vamos desistir, nós vamos continuar com coragem para trazer a transformação que a Hortolândia precisa. São muitos anos, os mesmos dos mesmos. Sabemos que as coisas estão muito nebulosas, nós precisamos trazer a verdade. E eu pauto sempre a verdade, a honestidade e a transparência. Então, conto com vocês, contem comigo e eu estou vindo para ganhar. Nós conversamos com Aline Nunes, candidata a prefeita de Hortolândia pela Democracia Cristã. Muito obrigado, candidata, pela participação. O projeto Band Eleições